Graça e paz, Marcos no capítulo 13, do versículo 14 ao 37. É o nosso Novo Testamento em um ano de hoje. Que Jesus continua falando dos tempos proféticos, do futuro. Ele vai mencionar a destruição de Jerusalém, 40 anos antes disso acontecer, e mais algumas profecias que vão para além deste período. Aqui tem um texto que ele vai dizer assim, quando ele vai explicar a parábola da figueira, a partir do versículo 28. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Por discernir os elementos externos, por prestar atenção no que ocorre na própria natureza, você consegue distinguir uma estação. É o que ele está dizendo. Assim também vocês, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo, mesmo às portas. Em verdade lhes digo, aqui é um texto que aparentava para mim, quando era novo na fé, aparentava uma dificuldade gigantesca. E o tempo vai passando, a maturidade vai chegando, o entendimento espiritual vai chegando. E aí a gente vai compreendendo que Jesus estava falando de algumas coisas bem distintas. Versículo 30, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas ele não para aqui. Ele continua, passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Quando ele diz passará o céu e a terra, então está falando de um fim de todas as coisas. Mas a respeito daquele dia, aí vem o versículo 32. Atrás ele diz, não vai passar esta geração, aquela da qual ele estava falando ali, que estavam ouvindo ele, sem que tudo isso aconteça. Mas algumas palavras depois ele diz, mas a respeito daquele dia, do dia da vinda dele, né? A respeito daquele dia, ou da hora, ou do juízo final, daquele dia do retorno dele e do juízo final, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. Naquele momento ele estava ali, não tinha nem sequer ido para a cruz, nem ressuscitado, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreavisos, diz o versículo 33, e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Portanto, os anos passam e a gente começa a entender certas coisas. Jesus falou de uma série de eventos, e a profecia, ela é bem interessante de se compreender. Às vezes, numa frase falada, tem vários momentos proféticos ao longo do tempo. Quando Jesus menciona a destruição do templo, a tribulação, tanto daqueles dias do cerco de Jerusalém, como um aspecto da futura grande tribulação, e depois o retorno dele, o juízo de todas as coisas, o julgamento final de todas as pessoas, Jesus não está falando de uma coisa só. E quando ele diz, estas coisas vão acontecer nesta geração, a destruição do templo e aquela tribulação inicial, de fato, ocorreu naquela geração, 40 anos depois. Mas ele precisa mencionar algo mais, porque não era só daquela tribulação e da destruição de Jerusalém, do cerco de Jerusalém, da destruição do templo que ele estava falando. Ele estava falando de coisas que iam para muito mais distante daquele tempo, que alcançariam os nossos dias e quem sabe mais tempo ainda. Ele diz agora o dia e a hora, ninguém sabe, né? Nem os anjos. E depois ele vai dizer no versículo 33,
Estejam de sobreavisos e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Então, há tempos muito específicos nestas profecias de Jesus, que uma parte já aconteceram e outras ainda vão acontecer. É isso que ele quer dizer. A geração que ouviu o que Jesus estava dizendo, viu este primeiro choque profético com o cerco de Jerusalém e a destruição do templo e a dispersão do povo judeu para as nações. Mas não viu o retorno, aquela geração não viu o retorno, aquela geração não viu a reconstrução de Jerusalém, o retorno dos judeus, e até os nossos dias os judeus ainda retornam. Esta semana, se eu não me engano, tem o retorno da tribo de Manassés, uma das 10 tribos perdidas de Israel, de um extremo norte da Índia, alguma coisa assim, que guardavam ainda os mesmos preceitos judaicos. Então, ainda está acontecendo o retorno há 2000 anos depois. E ainda correrão muitos e muitos retornos de judeus do mundo inteiro para Israel, porque é algo profético que Deus declarou. Isso ainda não aconteceu, está acontecendo diante dos nossos olhos. Portanto, nós devemos estar de sobreaviso. Aquela primeira geração não estava de sobreaviso. Foram pegos de surpresa, não os discípulos, os judeus como um todo. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. E os judeus foram dispersos entre as nações. E agora ainda há uma tribulação, ainda há um retorno, ainda há um juízo que virá. E nós não conhecemos o tempo, não sabemos as épocas, mas podemos discernir as evidências com os acontecimentos ao nosso redor. Deus abençoe você.